Pessoal, é o seguinte, hoje eu vim falar para vocês aqui de um tema extremamente importante. Saiu uma notícia agora não, saiu na verdade dia 25 de novembro de 2024. Eu estou gravando esse vídeo agora, dia 29/11. Provavelmente ele vai para o ar ainda hoje, dia 29 mesmo. E é o seguinte, o TST mudou a reforma trabalhista, tá bom? O que eles entenderam? Na verdade, eles interpretaram a questão da vigência da reforma trabalhista. Tinha-se uma discussão se a reforma trabalhista ela era aplicável aos contratos em vigência que foram firmados na lei anterior, ou seja, antes da reforma. Então tinha-se uma discussão muito veemente com relação a isso. Por quê? Alguns tribunais começaram a entender que a reforma trabalhista ela era assim aplicável imediatamente, mas você tinha que limitar até o dia 10/11 de 2017, porque a reforma trabalhista, como nós sabemos, ela entrou em vigor a partir do dia 11/11 de 2017. Então, se o funcionário, o reclamante, o trabalhador, tinha um direito antes da reforma, esse direito ele valeria somente até o dia 10/11 de 2017. E a partir do dia 11/11, ele não teria mais esse direito, seria aplicável o quê? A reforma trabalhista. Só que às vezes alguns TRTs entendiam ao contrário, falavam que não, que algumas verbas elas passaram a fazer parte do patrimônio do reclamante e ou do trabalhador. E aí não se aplicava a reforma trabalhista. Somente aplicava-se a reforma trabalhista a partir dos contratos novos que fossem firmados com a vigência, né, após a vigência da reforma trabalhista. Então, tinha-se muito essa discussão se era aplicável ou não a reforma trabalhista aos contratos que foram firmados antes da Lei 3.467 de 2017. Bem, o que aconteceu? O TST, agora, dia 25, firmou uma tese de observância obrigatória em toda a Justiça do Trabalho. Tá? Eu vou explicar para vocês aqui o caso concreto e depois eu vou falar para vocês o que ficou decidido. Vejam só. O caso concreto era uma questão de horas itinere, tá bom? Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aí para vocês no card ou aparecer no final desse vídeo, falando o que são as horas itinere. Mas, resumindo, as horas itinere são aquelas em que o funcionário ele tem direito ao pagamento do período de deslocamento, tá bom? O funcionário ele se desloca de um determinado trecho até a empresa e o transporte era fornecido pela empresa. E esse caso é justamente esse. Era uma funcionária, uma trabalhadora da JBS, lá de Porto Velho. Ela estava reivindicando justamente esse direito, tá bom? O que aconteceu? Com a entrada da reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2017, esse direito ele foi eliminado, tá bom? E aí criou-se essa controvérsia, que nem eu falei para vocês no início do vídeo, se haveria aplicação aos contratos que foram firmados antes da reforma trabalhista ou aplica-se essas obrigações que alteraram determinados direitos com a entrada da reforma trabalhista aos contratos vigentes, tá bom? O que acontece? Nesse caso aqui que eu estou explicando para vocês, a terceira turma do TST havia decidido que o direito à parcela era parte do patrimônio jurídico da trabalhadora e não poderia ser suprimido, e acabou condenando a empresa a pagar o benefício por todo o período contratual, ou seja, de dezembro de 2013 até janeiro de 2018. A JBS recorreu para a SDI 1 e esse caso acabou sendo encaminhado para o pleno do TST em razão da relevância do tema. E, de fato, é um tema muito relevante. Aqui no próprio município em que eu atuo como procurador, nós temos vários processos em que se discutia a aplicação da reforma trabalhista. Na primeira instância, nós conseguimos limitar até o dia 10, e em algumas turmas do TRT 15 havia também essa questão de limitação, tá? Uns limitavam, outras turmas não limitavam. Dizia que tinha que ter uma aplicação de todo o período contratual. Pois bem, e o próprio TST, em determinados casos, como vocês podem ver aí a terceira turma, eles entendiam que a reforma trabalhista era somente aplicável para os contratos que fossem firmados após a entrada em vigor da reforma trabalhista, tá bom? Bem, o que ficou aqui decidido pelo pleno do TST? Eu vou aqui direto para a tese vinculante, tá bom? Para a gente não ficar de enrolação.
tese vinculante firmada foi a seguinte: a Lei 13.467 de 2017 possui aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso, passando a regular os direitos decorrentes de lei cujos fatos geradores tenham se efetivado a partir de sua vigência. Ou seja, a partir de hoje, independente se o contrato foi firmado antes ou depois da reforma trabalhista, a reforma trabalhista tem sim aplicação. Obviamente que naqueles contratos que foram firmados após a vigência da reforma trabalhista, vai ter aplicação em toto aí das regras da Lei 13.467 de 2017. Mas aqueles contratos que foram firmados antes da reforma trabalhista, tinha essa discussão. Mas a partir de agora, a reforma trabalhista ela é aplicada imediatamente. Ou seja, o que aconteceu neste caso? Neste caso, houve uma limitação temporal. A JBS ela foi condenada somente até o dia 10/11 de 2017, porque a reforma trabalhista ela começou a vigorar a partir de 11/11 de 2017. Então, esse direito à questão das horas em itinere foi suprimido da condenação. Então, na verdade, a condenação da JBS, neste caso, ficou limitada a janeiro de 2013 a novembro de 2017, mais especificamente o dia 10/11 de 2017. Tudo bem? Agora, uma outra questão que eu vou levantar aqui também é o seguinte: por ser uma tese vinculante, eu acredito que em fase recursal vai poder sim, né, caso tenhamos aí, né, só exemplificando, na primeira instância o juiz condenou pelo período contratual de forma integral, o que vai acontecer? Em sede de recurso, pode ver sim a levantar essa tese. E até talvez em embargos declaratórios, tá bom? Pode aí vocês apresentarem um embargo de declaração, informando que agora existe uma tese vinculante com relação à aplicabilidade da reforma trabalhista, e por ser ela vinculante, ela tem que ser observada por toda a Justiça do Trabalho. Então, saiu uma sentença, o juiz condenou pelo período integral, não aplicou a reforma trabalhista, eu entendo que pode sim haver aí um embargo de declaração para ele poder esclarecer a aplicação dessa tese vinculante, tá bom? E em fase recursal a mesma coisa. Vamos imaginar que o recurso já foi interposto e saiu um acórdão informando que, decidindo que tem que ter, não se aplica a reforma trabalhista, tem que ter a condenação aí pelo período integral contratual. Eu entendo que pode sim haver aí uma questão de oposição de embargos de declaração para que o tribunal ele se manifeste a respeito desse tema, até aí para você ter um eventual pré-questionamento para você poder interpor aí o recurso de revista, tá? E por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos alguns casos aqui no município de aplicação do tema 985 do STF, que falava que é legítimo o desconto da contribuição previdenciária no terço de férias, tá bom? Então nós tivemos aí esse cuidado e sempre que saía uma decisão no TRT 15, a gente apresentava os embargos de declaração e eles eram ou acolhidos ou não eram acolhidos, né? Na maioria das vezes ele foi acolhido, tá bom? Por quê? Porque a tese, no momento que ela está em vigor, ela aplica-se a toda a Justiça do Trabalho, no caso do STF, a todo o Poder Judiciário, mas nesse caso aqui eu estou dizendo aplica-se a toda a Justiça do Trabalho, e eu acredito que o embargo seja uma das saídas, tá bom? Então, gente, é isso daí. Então, ó, a partir de agora, tese 23, tese vinculante 23, a Lei 13.467 de 2017 possui aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso, passando a regular os direitos decorrentes de lei cujos fatos geradores tenham se efetivado a partir de sua vigência. Beleza? Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Logo mais eu volto aí também com alguns outros temas que são interessantes aí para aplicação diária aí para você que é advogado, para você que está ingressando aí na advocacia trabalhista, para você ficar inteirado dessas informações, dessas teses que são extremamente importantes para o dia a dia do advogado trabalhista. Tá certo?
Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixe o seu comentário, já curta e já compartilhe, beleza? Até o próximo vídeo.